A quarta vela marca os passos de preparação para acolher o Salvador, nossa expectativa da chegada definitiva da luz ao mundo. Simboliza ainda nossa fé em Jesus Cristo, que ilumina todo homem que vem a este mundo, e também os ensinamentos dos profetas que anunciaram a chegada do Salvador. A Virgem vai conceber e dar à luz um filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco. O Senhor virá salvar o seu povo. Jesus Cristo, descendente de Davi, constituído Filho de Deus pelo Espírito, que santifica e pela tua ressurreição, tu és o nosso Senhor. Tu dás a todos a graça e a paz. Vem, Senhor, salvar o teu povo. Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu disseste: eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto. Um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Há muito tempo, numa visão, tu disseste aos teus servos fiéis: eu ajudei um soldado famoso, dei autoridade a um homem que escolhi do meio do povo. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo-o com azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele, o meu poder o tornará forte. Os seus inimigos nunca o vencerão, os maus não o derrotarão. Eu acabarei com os seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel a Davi e o amarei, e por causa do meu poder ele sempre vencerá. Estenderei o seu reinado desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Então ele me dirá: tu és o meu Pai e o meu Deus. Tu és a rocha que me salva. Ó, vinde fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu nosso Rei, lá nos céus prometido. Ó, vinde, adoremos,
Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Em arrependimento e fé, recebam a promessa da graça e a segurança do perdão. Deus reconciliou em Cristo o mundo consigo mesmo, perdoando às pessoas as suas ofensas. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os nossos pecados estão perdoados. Amém. Morrer
vem, o Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Mundo triste vem despertar, teus grilhões desfeitos são, tens a porta franca aberta, sai da vil prisão. Não hesites, duvidoso, esse dom do céu provém. Cristo Todo-Poderoso nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Proclamai a todo mundo, toda raça, toda cor, Cristo em seu amor profundo salva o pecador. Confiança nele tende, não desprezará ninguém. Vinde, os braços vos estende, nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Convido todos para fazermos a oração por iluminação. Todos. Senhor nosso Deus, agora que vamos ler e meditar nas Sagradas Escrituras, suplicamos a iluminação e direção do Teu Espírito Santo.
Que as palavras tragam vida a todos nós e nos conduzam nos caminhos que agradam ao Senhor. Por Jesus Cristo é que pedimos. Amém. Leitura do Antigo Testamento. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 a 11 e versículo 16. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia, Davi disse ao profeta Natã: Veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: Faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel, e até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. Leitura do Novo Testamento. Romanos 16, versículos 25 a 27. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram, e por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Divino preceptor, já
Leitura do Evangelho. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: "Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você." Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: "Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará." Então Maria disse para o anjo: "Isso não é possível, pois eu sou virgem." O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível." Maria respondeu: "Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer." E o anjo foi embora. Chegamos ao 4º domingo do Advento, o último domingo antes da celebração do Natal, da celebração do nascimento de Jesus Cristo, Salvador da humanidade. O texto que nós acabamos de ler, dos versículos 26 ao versículo 38 do capítulo 1 de Lucas, está focado na figura de Maria. Se você voltar para o começo do capítulo, dos versículos 5 até o versículo 25, você vai perceber que nessa primeira parte a figura central era Zacarias e, portanto, o anúncio feito a Zacarias nessa primeira parte é focado nele, o pai daquele que seria João Batista, aquele que seria o precursor de Jesus. E agora, no texto de hoje, no texto que nós lemos, é a mãe Maria que é a figura central. Enquanto na primeira parte há o anúncio do nascimento de João Batista, que significaria a reversão da infertilidade, no caso de Isabel, que já estava idosa, que não tinha mais condições de ter filhos por conta da idade avançada, aqui no texto de hoje o foco está em Maria e pelo fato dela ser virgem e se tornar a mãe de Jesus Cristo. Ambos, tanto a primeira parte quanto essa segunda parte do capítulo 1, estão em sintonia com o que é afirmado no versículo 37, onde se afirma que para Deus nada é impossível. Partindo dessa ideia inicial e dessa colocação do nosso texto dentro do contexto do capítulo 1, nós começamos a entender como Lucas direciona toda a sua narrativa do nascimento, preparando o nascimento de Jesus Cristo. Tanto no caso de Zacarias, o anúncio que é feito a ele para o nascimento de João Batista, como agora o anúncio feito a Maria para anunciar o nascimento de Jesus Cristo,
Em ambos os casos, a iniciativa e a ação é sempre de Deus. Não é uma ação humana, não é Isabel que se torna fértil da noite para o dia, não é a fé que ela demonstrou, nem mesmo a de Zacarias, também não é Maria, também não é José. Todo o direcionamento que é dado revela a iniciativa de Deus. Em outras palavras, é a graça agindo em benefício da humanidade. O anúncio, no trecho que nós lemos hoje, é feito a uma mulher comum. Maria não tinha nada de especial, não era uma pessoa mais espiritual do que as outras. Pelo contrário, era uma moça, uma jovem comum, que vivia numa cidade sem importância, a cidade de Nazaré, e ainda mais numa região chamada de região limítrofe e pobre na Galileia. E é aí que é feito o anúncio do nascimento do Salvador da humanidade. Isso deve nos levar a perceber que Deus escolhe sempre as coisas que não são capazes, as pessoas que não revelam nenhuma habilidade especial, nada de destaque para fazer aquilo que é a sua vontade. Você vai encontrar a mesma ideia quando Paulo vai falar a respeito do seu próprio apostolado, e ele diz que Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, as coisas loucas para envergonhar as sábias. Aqui nós temos exatamente a mesma situação. O anúncio é feito a uma mulher comum, numa cidade sem importância, Nazaré, numa região limítrofe e pobre na Galileia. José, que é o outro personagem que aparece nesse trecho, era descendente de Davi. É verdade que era um descendente de Davi que já tinha um certo desprestígio em termos de descendência e de herança, mas é apresentado nesse texto como sendo descendente de Davi, e não podemos nos esquecer que toda a expectativa estava com a chegada daquele que seria o Messias e que deveria vir dessa descendência. Eu gosto muito da expressão que nós encontramos num texto do Antigo Testamento, quando ele diz que é do tronco de Jessé que viria o novo rebento. Nem tanto de Davi, nem tanto daquela ideia toda da herança, da descendência real de Davi, mas do broto que sai num toco, né? E dali do que era o mais imprevisto, o menos possível, é que nasce aquele que seria o Salvador da humanidade. Não é esse o enfoque que é dado aqui por Lucas. Lucas liga a tradição da expectativa que os judeus tinham do nascimento daquele que seria o Messias, vindo da descendência de Davi. E isso tem um motivo muito importante, é que a expectativa é que não só nasceria da descendência de Davi, mas principalmente esse novo rei, esse novo Messias traria um reino que jamais acabaria. Diferente, portanto, da expectativa apenas da repetição da monarquia de Davi. E é importante a gente perceber aqui um detalhe que é bastante interessante, que é a questão da paternidade assumida por José em relação a Jesus. Se você seguir na leitura do Evangelho, você vai encontrar, logo no momento em que Jesus começa o seu ministério, as pessoas dizendo: não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse aquele que vem de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E, portanto, há uma identificação de Jesus como sendo filho de José. E esse detalhe é importante na história que é aqui narrada, porque nós temos aqui a paternidade assumida por José. E nós podemos afirmar que, de uma forma enviesada, José age em benefício do nascimento de Jesus.
tivesse José rejeitado Maria e tivesse dito: não é meu filho, não quero saber disso, e as coisas teriam ficado muito estranhas. E provavelmente nós não teríamos esse desenvolvimento da narrativa do nascimento de Jesus. E portanto nós temos aqui uma figura que é, ao lado de Maria, tão importante quanto José é aquele que assume a paternidade e com isso preserva tanto a vida de Maria como a do próprio Jesus. O texto nos afirma que Maria é agraciada, isso é dito pelo anjo a ela, e é afirmado que Deus está com ela, e isso a perturba, não porque ela fosse alguém tão desprovida de importância, mas porque ela não consegue entender a razão de ser agraciada, de Deus estar com ela. E aqui nós temos a presença clara daquilo que no Novo Testamento aparece como sendo a graça de Deus. A graça não precisa de razão, ela é apenas ação por meio do amor. E é isso que acontece com Maria. Maria é agraciada por Deus, é aquela com quem Deus está, mas isso não é fruto da sua vida, da sua humildade, da sua capacidade, isso é fruto tão somente da própria graça de Deus. Assim é a graça, não há razão, só a ação por meio do amor. E ela então recebe a ordem de colocar o nome no seu filho de Jesus. Jesus, que no Antigo Testamento a palavra era Joshua, a mesma palavra usada para Josué e que significa o Senhor salva. O Salvador é o Messias, o legítimo herdeiro do trono de Davi, e recebe nesse texto o título de o Filho do Altíssimo. E portanto nós temos aqui o cumprimento de inúmeras profecias do Antigo Testamento. E esse anúncio no quarto domingo do Advento aponta para o cumprimento das profecias que haviam já desde a época do Antigo Testamento e que agora são apontadas e direcionadas para Jesus Cristo. E um detalhe importante é percebermos a questão de Maria como sendo a virgem que dará a luz. A virgindade de Maria só destaca ainda mais a não intervenção do homem na vinda da salvação. Aqui nós temos uma afirmação teológica e não deve ser entendida biologicamente. Eu acho muito interessante as pessoas ficarem discutindo questões que são absolutamente secundárias. O fundamental nesse anúncio feito a Maria é o fato de não haver intervenção do homem na vinda da salvação em Jesus Cristo. É uma afirmação teológica, assim como aconteceu com Isabel, que era incapaz de ter filhos por causa da sua idade avançada, Maria, incapaz de ter filhos porque ainda não tinha contato com o homem. Ambas são apresentadas aqui por meio de uma afirmação teológica de que é Deus agindo para que a salvação chegue a toda a humanidade. Por isso, a expressão nada é impossível para Deus, que aparece aí no versículo 37. Isabel e Maria mostram isso de maneira bastante clara nesse texto. E gostaria de finalizar a nossa meditação com a resposta de Maria, que aparece no último versículo do texto de hoje, o versículo 38. E a resposta de Maria deve ser também a nossa. Ela reconhece que a ação de Deus e as suas consequências deviam se cumprir na vida dela. Essa também deve ser a nossa resposta diante de Deus, que a ação de Deus e as consequências da ação de Deus também se cumpram na nossa vida, na vida da nossa comunidade, na vida da comunidade de fé que se reúne para celebrar a expectativa do nascimento do Salvador. É
a aceitação da graça e a disposição de obedecer e de deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus. Essa é a resposta de Maria ao anúncio do anjo, a ação de Deus que traz o Salvador à humanidade. Essa deve ser a nossa resposta diante de Deus e da sua ação nas nossas vidas, na vida da nossa comunidade. Hoje celebramos o último domingo antes da celebração do Natal. Que nós possamos, diante de Deus, também fazer a mesma afirmação, que a ação de Deus nas nossas vidas e as consequências dessa ação se cumpram em nós, se cumpram na vida da nossa comunidade e possamos celebrar a vinda do Salvador, que não teve participação humana ativa, a não ser por meio da graça que age, trazendo a salvação, trazendo a vida a todos aqueles que creem. Que Deus possa abençoar aos irmãos, que Deus possa abençoar as irmãs e que nós estejamos preparados para celebrar tão grande bênção, tão grande salvação que é o nascimento de Jesus Cristo, que celebraremos daqui a alguns dias na celebração do Natal. Deus abençoe a todos. Amém. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te guarde.